Aquele relatório do deputado federal Isnaldo Bulhões, que esvaziou os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas na medida provisória que estrutura esses ministérios, também está expondo divergências no núcleo mais próximo do presidente Lula. Quem? Ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha e a presidente do partido Gleisi Hoffmann não tem a mesma opinião sobre essa divisão de partidos, não. Eu quero começar trazendo aqui no nosso telão uma manifestação que foi feita, então, pela Gleisi Hoffmann. Foi feita toda uma reestruturação dos ministérios e cargos para abraçar a diversidade brasileira e as necessidades do Estado. E agora a direita quer mudar tudo no estilo à la Bolsonaro, prejudicando em especial a área indígena. Fala sério, o projeto do governo eleito pelo povo, e aí ela continua ali a sua crítica a essa mudança nos ministérios que esvaziou principalmente meio ambiente e povos indígenas. Aí vem Alexandre Padilha e fala o seguinte: o texto é equilibrado. Isnaldo Bulhões fez um relatório dialogando com o conjunto do governo. E ele é o ministro de Relações Institucionais, hein? É natural que o Congresso Nacional, sobretudo na comissão mista que debate Câmara e Senado, queira fazer contribuições. Como é que vocês veem duas pessoas aliadíssimas de Lula com diálogos e discursos completamente diferentes sobre o mesmo tema? Começo contigo, Gustavo Segré. Dormindo com o inimigo. É mais ou menos nome isso. De filme? É, porque a Gleisi e o Alexandre Padilha são do mesmo governo. A Gleisi é presidente do PT. Imagina o Lula lendo esse Twitter dizendo: meu, de novo a Gleisi. Pô, como se eu não tivesse problemas para fora, eu tenho problemas para dentro. E tem uma coisa interessante, porque ela fala a direita mudando à la Bolsonaro, mas depois vem o próprio ministro do governo Lula e diz: teve ali articulação, ou seja, eles também participaram. Então, por que à la Bolsonaro? É inexplicável, porque não tem nada a ver nem Bolsonaro, nem a base do Bolsonaro nessa questão estrutural da forma de governar. Não, por que o Bolsonaro vai tirar? Quem é Bolsonaro para fazer esse tipo de questão? Isso é uma resposta, briga interna que a Gleisi, obviamente, não pode dizer que coisa feia ficou feito pelos meus pares do PT. Então tenho que culpar a quem? A Bolsonaro. Piperno, texto equilibrado de Padilha ou essa mudança à la Bolsonaro de Gleisi Hoffmann? Sabe que teve alguém que lembrou hoje que falta, por exemplo, esse governo, às vezes uma figura do tamanho assim do Márcio Tomás Bastos, né, que era assessor do Lula no primeiro governo, ou mesmo do Zé Dirceu, antes de acontecer tudo aquilo envolvendo o mensalão. Porque, assim, essa turma é amadora demais. Não é que os dois são do mesmo governo, os dois são do mesmo partido. Sim. Né? E aí há esse fogo amigo em público. Então, nesse momento, o papel mais fácil do mundo é o de ser oposição ao governo. Se eu fosse oposição ao governo, eu ficaria sentadinho olhando a briga. Retuiteia o da Gleisi, sabe? O Bolsonaro retuiteia o da... tipo isso, o deputado de oposição olha e fala: é esse aqui que eu vou retuitar. É assim que você enxerga, Piperno? E você, Alan Gani? Eu não gosto de concordar com o Piperno. Por quê? É bom. Eu tô brincando, eu vou concordar com o Piperno. O que mostra é uma falta de articulação do governo. Mas com os seus pares. Com os seus pares. Não com os outros. Com o Congresso Nacional. Com os pares e com o Congresso Nacional. A medida provisória estava para caducar. Caducando, voltaria toda a estrutura antiga do governo Jair Bolsonaro. Aí, em cima da hora, tem toda essa modificação e essa reestruturação. Só que essa reestruturação que ocorreu atende a muitos interesses de parlamentares, começando com o Davi Alcolumbre. Por quê? Por conta da exploração de petróleo que ocorreria numa região, uma suposta exploração, que é o estado ali do Amapá, beneficiando, né, todo o seu eleitorado ali, trazendo dividendos políticos e econômicos. Então mostra como o governo ele está fraco perante o Congresso Nacional. E talvez essa fraqueza em relação ao Congresso Nacional decorra com o fim do orçamento secreto. Hoje, aquelas verbas estão na mão do governo federal e anteriormente estava justamente na mão do Congresso Nacional, dos líderes do Congresso. É aí que mora a briga. Fala, Segré. Uma frase para a gente pensar. Se o governo, que é seu opositor, está fazendo as coisas de forma ruim, não o atrapalhe.
Deixe ele fazer. E é o que está acontecendo. Está todo mundo brigando entre eles. Pô, a oposição, como bem citou Piperno, fica quieto, olhando de camarote, deixa eles fazendo. Fala, Piperno. Essa semana saiu mais uma pesquisa, como tem saído de vários institutos, sobre a popularidade do presidente Lula e do governo. É muito curioso isso, porque a popularidade do presidente Lula continua subindo. Depois teve uma oscilação em março, aquela fase do episódio lá com o Sérgio Moro, mas continua subindo, e a do governo nem tanto. Isso é uma coisa... Agora, mas Lula governa sozinho? Então, isso é uma coisa para o governo e para essa base do governo observar bem. Quer dizer, por que a popularidade do governo ela vai se tornando algo bem acima, muito abaixo da popularidade do presidente Lula? Então, é óbvio que não está havendo, assim, a população está identificando coisas diferentes. Então, eu acho que eles têm que pensar um pouco nisso. Agora, eu quero trazer mais uma outra questão para vocês. O governo foi lá e, na hora de se candidatar, Lula falou, nós vamos ter uma frente ampla, né? E aí saiu catando gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é partido, para entrar com força contra o seu adversário, que também tinha muita intenção de voto. Essa frente ampla agora está representando um problema para Lula diante dessas divergências de pastas, de pessoas, um apoiando, o outro não, dentro do próprio governo e com temas que são muito relevantes, Alan Gani? Acho que você tocou num ponto perfeito. É exatamente isso que está ocorrendo, né? Na hora da eleição, para derrotar um candidato que era muito forte, que era o Jair Bolsonaro, fez-se toda essa costura e essa frente ampla, abarcando aí diversos partidos. E aí agora começam os problemas, porque muitos desses ministérios estão, por exemplo, na mão do PSD, na mão do MDB, e ficou claro aí que tanto o MDB como o PSD operaram, né, nessa medida provisória justamente para beneficiar os partidos e os parlamentares, pensando aí neles, né? E não no governo federal. Então o governo federal sai enfraquecido neste embate. Esse foi o grande problema, né, de você ter criado este mega centrão aí. E esse mega centrão, de alguma forma, ele dá mais poder para a Lira do que próprio Lula teria nesse momento de articulação, hein, Fábio Piperno? O problema não é a frente ampla, o tamanho, a elasticidade da frente ampla. E quando você conversa, por exemplo, com o PSD, um partido do Centrão, você está falando, quando você fala com o Gilberto Kassab, você está falando com um político profissional que vai entregar exatamente o que foi combinado. Ele entrega para o Tarcísio e entrega para o Lula, sem nenhum constrangimento, mas ele entrega. O problema está na relação dentro do coração do governo, dentro do partido do governo. Os problemas muito sérios, muito graves têm ocorrido, por exemplo, com o PT. O PSOL, por exemplo, não entregou nenhum voto no arcabouço fiscal. A Rede, que tem, um voto, votou contra também. Então, o problema está lá, não está no relacionamento com a frente ampla, com os partidos e políticos profissionais. Essa turma aí, você entrega e paga o que foi combinado, está tudo certo. A doença está dentro de casa, Segré? Eu hoje estou com exemplos. Eu gosto de dar exemplos. Hoje estou a didática é admirável. Eu gosto. Imaginemos que o governo e os partidos aliados é um time de futebol. 11 jogadores. Mas cada um joga o seu jogo. Sim. Não tem um jogo em equipe, onde você vai na frente, eu fico no meio, armando o centro, tem outro que é goleiro, aí o que está na dianteira fala, eu agora quero ser goleiro. Não, mas já temos um goleiro. Não, mas eu quero ser goleiro. Então temos 2 goleiros. E o pior, o diretor técnico, que é do PT, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa. E de repente aparece um outro técnico que disse, isso que esse técnico disse não vale mais, agora sou eu. E outro fala, não, mas eu ainda estou mandando. Não tem como ganhar. Essa é a questão, não tem como ganhar. Ou Lula faz uma argumentação de dizer, gente, para tudo, tempo, vamos organizar a coisa, porque senão vai deslanchar feio.